Talvez você tenha passado anos tentando vencer a culpa, sem perceber que nunca foi ela a sua maior inimiga. E se essa culpa enorme que aperta o seu peito não for sinal de que você falhou, de que sua fé é fraca, ou de que você é uma má esposa, uma má mãe, uma má católica? Porque existe uma diferença que quase ninguém nos ensinou. Durante anos, talvez você tenha acreditado que precisava lutar contra a culpa, se esforçando mais, rezando mais, se cobrando mais. Mas e se na verdade o que está te aprisionando não for a culpa, e sim a forma como você aprendeu a olhar para ela? É sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou a Érica, sou terapeuta integrativa e trabalho ajudando mulheres católicas a integrarem fé e maturidade emocional. Porque amar a Deus não significa viver aprisionada pela culpa. Se esse tipo de conversa faz sentido para você e se você está aqui me assistindo pelo YouTube, aproveita para se inscrever no canal e deixe o seu like nesse vídeo. Se você está me ouvindo pelo Spotify, então segue o podcast e deixa sua avaliação. Toda semana estamos aqui conversando sobre fé e maturidade emocional. E o seu apoio ajuda que esse conteúdo possa chegar a outras mulheres que talvez estejam precisando ouvir exatamente esta conversa. Então, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já prometeu para si mesma nunca mais vou fazer isso? E quando percebeu, fez tudo de novo? Depois passou dias pensando naquilo, reviveu a cena várias vezes na cabeça, pediu perdão, prometeu que ia ser diferente, mas lá no fundo ficou com a sensação de que nunca consegue mudar e começou a se perguntar se o problema não era você? Talvez o que mais esteja te machucando nem seja o erro que você cometeu. Talvez seja a forma como você aprendeu a olhar para esse erro. E eu quero que você saiba de uma coisa: isso não significa que a sua fé seja fraca, não significa que Deus esteja decepcionado com você, nem significa que você seja uma má católica. E eu quero esclarecer aqui que existe uma diferença enorme entre ficar presa na culpa e permitir que ela realmente te transforme. O problema é que muitas mulheres nunca aprenderam o que fazer com esse sentimento. Elas apenas sentem a culpa. Elas ruminam, se punem e continuam presas no mesmo lugar sempre. A culpa nunca foi feita para ser uma prisão. Ela foi feita para ser uma bússola. Ela aponta para aquilo que é importante para você, que você mais valoriza, para aquilo que você ama, para aquilo que vale a pena ser cuidado. Essa culpa, ela realmente te leva à transformação, à mudança, e não à paralisia num sentimento que vai te adoecendo, entende? E sabe o que a maioria faz quando a culpa aparece? Ou tenta se punir, ou tenta ignorar o que está sentindo. E nenhum desses dois caminhos, ele gera de fato uma transformação, porque existe uma diferença que quase ninguém nos ensinou, nem na escola, nem muitas vezes na própria vida espiritual. E entender essa diferença pode mudar completamente a forma como você se relaciona consigo mesma e até mesmo com Deus. Sabe que nem toda culpa é igual, porque existe uma culpa que ajuda você a crescer e existe uma culpa que te adoece. Por exemplo, a culpa funcional é aquela que é saudável para nós. Ela aponta para um comportamento. Imagine que você respondeu ao seu marido, ao seu filho ou até mesmo alguém da sua igreja de um jeito áspero, rude. E quando a poeira baixa, você sente um incômodo, pois percebeu que não deveria ter agido daquela maneira. Depois você para e reconhece o seu erro e pede perdão. Depois disso, você procura, claro, agir diferente da próxima vez. Você percebe? A culpa, ela cumpriu o papel dela. Ela não ficou dizendo quem você é. Ela apenas mostrou um comportamento que precisa ser corrigido. A culpa disfuncional, essa que nos adoece, faz exatamente o contrário. Ela deixa de falar sobre o que você faz e começa a falar sobre quem você é. Em vez de pensar, eu errei, você começa a pensar,
Eu sou um fracasso. Eu sou uma péssima mãe. Eu sou uma má católica. Deus deve estar decepcionado comigo. Percebe aqui a diferença? Uma culpa, ela te convida à responsabilidade. A outra, ela te leva à condenação. E é por isso que ela te mantém presa. Enquanto a culpa funcional te leva para frente, a disfuncional te prende no mesmo ciclo, no mesmo padrão de comportamento, sem nenhuma mudança. Só repetindo os mesmos resultados, o mesmo estado de sofrimento, como se você corresse, corresse, corresse e nunca chegasse a lugar nenhum. E para ilustrar melhor essa explicação, eu quero que você compreenda uma coisa. A culpa nunca foi o problema. Ela é um sinal, assim como a dor física é para nós. Quando você encosta a mão no fogo, a dor, ela não aparece para castigar você. Ela aparece para proteger você. A culpa faz a mesma coisa. Ela mostra que algo importante foi violado. E o problema ele começa quando, em vez de ouvir a mensagem, você transforma esse sinal numa sentença contra si mesma. E é justamente aqui que muitas mulheres acabam entrando num ciclo de sofrimento. E por anos elas vivem desta forma. Não por causa da culpa, mas pela forma como elas respondem a ela. Quando a culpa ela aparece, normalmente a gente reage de 3 maneiras. E talvez enquanto eu falo, você se reconheça até mesmo em algumas delas. A primeira reação é se punir. Você revive a situação várias vezes, fica se acusando, pensa que deveria ter feito diferente, e quanto mais você sofre, mais acredita que está demonstrando arrependimento. Como se sofrer bastasse, fosse a prova de que você realmente se importa. Mas no fim nada muda. Você só continua machucando a si mesma. E isso é uma forma de autopunição, não de crescimento. A segunda reação é a negação. Você tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Se ocupa, reza, trabalha, cuida da casa, mas aquilo continua ali. Então você diz para si mesma: deixa para lá, não foi tão grave assim, todo mundo erra. Só que aquilo que não é elaborado acaba voltando. E muitas vezes volta ainda mais forte e vai piorando a sua situação. Mas existe também um terceiro caminho. E na minha experiência, na minha opinião, é aquela que realmente gera transformação. Você para de lutar contra a culpa e começa a escutá-la. E ao invés de perguntar por que eu estou me sentindo assim, você pergunta o que essa culpa está tentando me mostrar. Porque a culpa, ela aponta para aquilo que é importante para você. Ela revela os seus valores, mostra aquilo que você ama e deseja proteger. Por isso, ela pode deixar de ser uma prisão e se tornar, de fato, uma direção para você. E talvez ela não tenha vindo para te condenar. Talvez tenha vindo para te mostrar o caminho de volta. Talvez você já tenha até pensado aí com você. Se eu não sofrer por isso, significa que eu não me importo. Ou, se eu for gentil comigo mesma, estarei passando a mão na minha cabeça. Ou ainda, talvez eu ainda não esteja fazendo o suficiente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus ele encontra alguém esmagado pela culpa, ele aumentava aquele peso, o peso daquela pessoa? Ou ele ajudava aquela pessoa a se levantar? Lembra da mulher flagrada em adultério no Evangelho de João? Ela estava diante de todos, exposta, tomada pela culpa e pela vergonha. E o que Jesus diz para ela? Ele diz assim: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Repara no que aconteceu aqui nessa cena. Jesus ele não ignorou o erro, mas também não transforma o erro na identidade daquela mulher. Ele não condena. Primeiro, ele devolve a dignidade, depois ele convida a mudança. É exatamente essa diferença que eu quero que você leve desse episódio de hoje. Uma coisa é reconhecer um comportamento que precisa mudar. Outra, completamente diferente, é concluir que você é inteira errada. E tem uma coisa que eu acho fascinante. Aquilo que Cristo já demonstrava na forma como acolhia as pessoas, a ciência hoje ela consegue explicar quando olha para o funcionamento do nosso cérebro.
Quando você passa dias se atacando, dizendo para si mesma que não presta, que nunca vai mudar, que sempre faz tudo errado ou que o seu jeito é assim mesmo, o seu cérebro, ele entende que está diante de uma ameaça. Portanto, seu sistema nervoso, ele entra num estado de defesa, de alerta. E quando isso acontece, uma coisa curiosa acontece também. Você deixa de aprender. Você deixa de refletir com clareza. Você deixa, de fato, de discernir. Tudo o que o seu cérebro tenta fazer nesse momento é sobreviver àquela dor, àquela frustração. Agora pensa comigo. Quando você era criança e alguém gritava com você porque você tinha feito algo errado, ali naquele momento, você aprendia melhor ou você ficava com medo de errar outra vez? É exatamente isso que acontece quando a voz que grita é a sua própria. Você acredita que está se corrigindo, mas na prática só está aumentando o seu medo, a sua frustração. E o medo, ele quase nunca transforma, ele apenas paralisa. Ele só faz com que você permaneça sempre no mesmo lugar. E é assim que esse ciclo vai se formando. Você faz algo que vai contra os seus valores, seus princípios, logo a culpa aparece. Você automaticamente se pune e seu corpo entra em alerta. E você perde a clareza, não consegue elaborar o que aconteceu. O comportamento, ele volta a se repetir. E, consequentemente, a culpa também. Talvez você até conheça bem esse ciclo e você esteja vivendo dentro dele. E eu quero trazer aqui uma reflexão, na verdade, uma imagem para que a gente possa concluir esse pensamento. Uma mãe que chega ao fim do dia pensando: hoje eu quase não dei atenção para minha filha, para o meu filho. Nesse momento, a culpa ela apareceu. E até aqui, tudo bem. Ela só está te mostrando que aquele filho, aquela filha é importante para você. Mas em poucos minutos essa culpa muda de lugar. Ela deixa de falar sobre um comportamento e começa a falar sobre quem é aquela mulher ou quem aquela mulher acredita ser. Ela pode repetir para si mesma: eu sou uma péssima mãe, eu nunca faço o suficiente, eu não tenho jeito. Está percebendo a diferença? A culpa dizia para você: hoje você fez algo que pode ser revisto. A vergonha vem e ela toma o comando, ela responde por você e começa a te dizer: você é inteiramente errada. E são essas duas coisas que tantas vezes a gente mistura, a gente não compreende, a gente não consegue discernir de fato. Por isso eu estou trazendo esse conteúdo para que você possa ter clareza a partir de agora. E eu quero, a partir desse momento, te fazer um pedido também. Se você se reconheceu nesse exemplo ou em qualquer culpa parecida, me conta aqui embaixo, coloca aqui nos comentários. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Ou se tem algo aqui que te marcou hoje, um insight, uma clareza a mais, algo que tirou um pouquinho desse peso que você vem carregando sozinha? Comenta aqui, coloca aqui embaixo. Eu vou adorar ler cada comentário. E é através dos seus comentários que nascem os próximos episódios. Então, coloca aqui para mim. Vamos conversando. Por isso, quero concluir aqui que o caminho não é sentir menos culpa. O caminho é aprender a escutar o que ela realmente está te dizendo. Então, da próxima vez que ela aparecer, antes de você concordar com ela, faz só uma pergunta para si mesma. Essa culpa, ela está falando sobre algo que eu fiz ou ela está tentando me convencer de quem eu sou? Agora, eu quero te dizer uma coisa importante. Enquanto me ouvia, você percebeu que essa culpa tem feito parte da sua rotina, da sua vida, e que ela tem roubado de fato também a sua paz, desgastando os seus relacionamentos e feito você acreditar que nunca é suficiente, talvez tenha chegado a hora de parar de carregar isso sozinha. Existem padrões que são muito difíceis de enxergar quando a gente está vivendo dentro deles. E muitas vezes o que falta não é mais força de vontade, não é rezar mais, não é se cobrar mais, é ter alguém que caminhe ao seu lado.
e ajude você a enxergar aquilo que sozinha ficou invisível. É exatamente esse o trabalho que eu faço nos meus atendimentos individuais. Eu acompanho mulheres católicas que desejam integrar fé e maturidade emocional para viver a própria espiritualidade com mais liberdade, mais verdade e mais paz. Então, se você sente que chegou a sua hora de olhar para si, para tudo isso com mais profundidade, eu deixei o formulário aqui na descrição do vídeo e também vai estar disponível na bio do meu YouTube e também na bio do meu Instagram. Então, preencha com calma. Eu mesma vou estar lendo a sua resposta, conhecendo um pouco mais da sua história e entrar em contato com você para explicar como que funciona o acompanhamento. Terá uma alegria imensa caminhar ao seu lado nesse processo. E antes de você ir, eu quero deixar uma pergunta para você levar consigo hoje. Da próxima vez que a culpa aparecer, em vez de perguntar o que há de errado comigo, experimente perguntar o que ela está tentando me mostrar. Às vezes, uma única pergunta muda completamente a forma como a gente se relaciona consigo mesma. Então, deixo aqui um grande beijo para você, fique com Deus e até o próximo episódio. Te aguardo lá.